Nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E eu quero convidar você que tem a Bíblia aí, acompanhe a palavra de Deus, lida, falada, porque assim fica melhor de você saber comparar o que eu estou falando, se é realmente o que a Bíblia está dizendo. Eu quero convidar vocês a abrirem Efésios, capítulo 1. Essa semana eu estive lendo esse capítulo mais do que uma vez, é claro, para pregar hoje, mas também na minha leitura diária. E eu li várias vezes um texto que eu já conheço há muitos anos, mas que cada vez que eu passo por ele, meu coração se alegra. Fico bastante alegre, como toda a Bíblia, mas em textos em especial, que falam mais aos nossos corações. E Efésios, o livro de Efésios, mas principalmente capítulos 1 e 2, falam muito bem ao meu coração. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua graça, ou da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pois bem, amado disso, nós vamos falar sobre bênçãos hoje à noite. Aí, como eu disse, talvez você ficou empolgado aí, e realmente é de se empolgar, só que hoje à noite nós queremos falar das bênçãos espirituais de Deus em nossas vidas. Hoje é um assunto muito comum, no meio cristão principalmente, bênçãos, mas quase cada vez que está se falando sobre bênçãos, geralmente estamos falando de bênçãos materiais. Quando alguém diz, às vezes a gente abre as páginas nas redes sociais e está lá alguém dizendo: abre as portas da sua casa, porque as bênçãos estão chegando hoje. Amém, recebemos em nome de Jesus. Mas não é exatamente desta bênção que nós queremos falar. Desta bênção que muitas pessoas acham que ser abençoado por Deus é ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego e etc. Bênçãos materiais, bênçãos transitórias, bênçãos que vão passar. O apóstolo Paulo aqui nos dá algumas bênçãos de Deus em nossas vidas, que ele chama de bênçãos espirituais. Aliás, ele glorifica a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai, que nos deu todas essas coisas. E ele vai falar dessas bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais são exatamente aquelas bênçãos que nós chamamos de bênçãos especiais, diferentemente das bênçãos comuns que já citei, como carro, como casa, como qualquer outra coisa que todos têm. Às vezes até os crentes não têm e um descrente tem. Essas são bênçãos comuns. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que ele mesmo faz vir o sol sobre os maus e os bons, faz a chuva chover sobre todos. Agora, bênçãos especiais, bênçãos espirituais,
bênçãos que estão guardadas, como Paulo disse aqui, nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos que ninguém pode roubar, bênçãos que ninguém pode tocar. Só os filhos de Deus, só os verdadeiros filhos de Deus têm estas bênçãos. E eu quero olhar aqui rapidamente, baseado no texto que nós lemos, pelo menos 5 bênçãos que eu destaquei aqui, que o apóstolo São Paulo agradece ao Deus e Pai por estas bênçãos. A primeira delas está exatamente nos versículos 3 ao versículo 5. Eu não irei ler, que já lemos, mas aí trata-se da escolha que Deus fez de nós em Cristo Jesus. Ele disse: eu agradeço a Deus e Pai que nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. E essa questão de ele nos escolheu antes da fundação do mundo é muito interessante ser observada. Por quê? Porque aqui dá o mérito da escolha único e exclusivamente ao nosso Deus, que é soberano, que na sua sabedoria suprema, na sua bondade riquíssima, ele nos escolheu antes que nenhum de nós existíssemos ainda. Ou seja, não deixou nenhuma margem para que alguém dissesse: eu sou escolhido de Deus, eu tenho essa bênção de Deus porque eu fiz por onde. Porque ele escolheu quando nenhum de nós ainda existíamos. Ele escolheu lá na eternidade passada, conforme ele diz lá mais na frente, ele reuniu o conselho da sua sabedoria para fazer esta escolha. E nós só temos que fazer o quê? Agradecer a Deus por tamanha bondade e misericórdia de ter nos escolhido e de nos dispensado uma grande bênção dessa para as nossas vidas. Escolha feita totalmente à parte, ou à parte das nossas obras, dos nossos méritos. Ele não olhou para alguém e disse: oh, aquele cara ali tem os olhos bonitos, aquele cara ali faz isso, aquele cara faz aquilo, por isso eu vou escolher. Não, ele escolheu do seu jeito, do seu modo, e sendo ele quem é, com certeza fez a escolha acertar. Segunda bênção está exatamente no versículo 7. Ele diz: no qual também, ou seja, em Jesus Cristo, ele nos deu a redenção. O que é redenção? O que significa redenção? Redenção significa exatamente resgate através de pagamento. E o texto diz no versículo 7 justamente que ele nos redimiu, ele nos deu a redenção, e o preço da nossa redenção foi exatamente o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele disse: ele nos redimiu com o seu sangue. É interessante que o apóstolo Pedro comunga deste pensamento, quando ele diz ali em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 17, ele disse: sabendo que não foi mediante ouro, prata ou coisa semelhante, coisa corruptível, que vocês foram libertados, resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, vos deixaram. Ele diz: mas com sangue precioso como de cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo, foi ele que nos comprou. O preço foi altíssimo, ou seja, o resgate que Deus deu. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos sob a tutela do pecado, vivíamos sob o manto do pecado, nós obedecíamos o pecado, nós fazíamos o que ele mandava. Aliás, o mesmo Paulo, no capítulo seguinte, ele vai dizer que nós éramos jogados por o príncipe do pecado para um lado e para outro. O que ele mandava nós fazer, nós fazíamos. E em algum ponto ele dá até a ideia de que nós éramos como um corpo morto jogado na correnteza de um rio caudaloso, levado pela correnteza do pecado. Ou seja, estávamos mortos, escravizados. O pecado mandava em nossas vidas, ele mandava e nós obedecíamos. E Jesus Cristo nos resgatou, tirou. Esse Paulo vai dizer aos Colossenses: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Redenção, resgate com preço, resgate mediante pagamento. E que pagamento? Quem de nós teve a coragem de dar a vida de um filho para resgatar alguém que estava
aprisionado. Eu talvez não tivesse a coragem de dar. Talvez não, certamente não teria. Pois Deus deu. Terceiro bênção de Deus que eu vejo nesse texto, no mesmo versículo, ele disse: Ele também nos deu a remissão dos pecados. O que é isso? Remissão e redenção não é a mesma coisa, pastor? Não. Redenção é justamente isso, esse resgate pago com um preço, e remissão é justamente perdoar a dívida. Mas perdoar que dívida? Nós fomos resgatados do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor, mas nós viemos ainda com um débito chamado pecado. Nós viemos pecadores. E para que Deus nos aceitasse na sua presença, era necessário que esta dívida, este montão de pecado que pesava sobre nós, fosse desfeito. E só de uma forma: Cristo, Deus através de Cristo nos remindo, perdoando. Remissão é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor e não pretende cobrá-la nunca mais. Amados irmãos, que bênção! Que bênção! Ser resgatado do poder do diabo, ter os pecados perdoados e nunca mais ser jogado contra nós, dizendo: você está me devendo, porque nós fomos remidos. E tudo isso por quem? Por Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Quarta bênção que eu vejo aqui, estão no versículo 9 ao versículo 12, que às vezes a gente até passa batido isso aqui, achando que isso não é uma grande bênção na vida de um cristão. Pois eu lhe digo que é, e vou explicar mais por isso. Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade para conosco. Se você ler aí de novo, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério. Que mistério? O mistério que o apóstolo Pedro, falando aos crentes da sua época, ele diz que é um mistério tão misterioso, digamos assim, que os próprios anjos anelam conhecer e não o conhecem. Os próprios apóstolos, os próprios profetas que profetizaram a respeito desta salvação, que é este mistério, eles não sabiam do que falavam, diz o Pedro. E isto foi revelado a nós através do Evangelho de Cristo. Do dia em que o Senhor Jesus foi revelado a nós pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, nós passamos a entender que nós crentes, como diz ele aqui, seja os que já partiram e estão morando com Cristo, seja aqueles que ainda vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo, todos nós vamos convergir para o mesmo lugar, que é o céu. Ele vai fazer, ele fez convergir quando? Na plenitude, lá no final, quando tudo se completar. Ele diz que todas as coisas, céus e terras, vão estar em harmonia, tudo convergindo para o mesmo lugar por causa de Jesus Cristo. E o Paulo diz que Jesus Cristo nos revelou esse mistério. Os crentes, aliás, ele disse aos discípulos uma certa vez, seus apóstolos, ele disse: não chamo vocês só de amigos. Aliás, disseram, perdão, chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe de fato o que o outro amigo vai fazer. Pois foi isso que Deus fez conosco. Paulo disse, ele revelou para nós os seus mistérios. Não tem mistérios para o cristão. O cristão sabe, aliás, a palavra de Deus diz que o cristão conhece, ele tem a mente de Cristo e ele conhece a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus revelou. E quinto e último, está no versículo 13 e 14, se eu quero ler. Versículo 13, ele falando de Jesus Cristo, no versículo 12, ele diz em versículo 13, em quem também vós, deixa eu ler o 12, né? Aliás, o 11, nele digo, em Cristo, no qual fostes também feitos herança, predestinados, isso aí tudo pode ser considerado como bênçãos, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão cremos em Cristo. Aí ele vai dizendo 13, fala de Cristo, 12,
No 11, no 12 ele vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Nele quem? Em Cristo, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. O versículo 14 diz: qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Última grande bênção, e eu diria muito grande bênção de Deus para as nossas vidas, é o selo que Ele colocou em nós, o selo do Espírito Santo. Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos remiu, tudo através do sangue de Jesus Cristo, e uma vez que Ele nos fez seus filhos por adoção, Ele colocou um selo, colocou o Espírito Santo dentro de nós para garantir que nós vamos chegar no destino final, sem nenhum embaraço. Aliás, um homem chamado Charles Rhodes, ele cita 3 propósitos do selo, e se encaixa muito bem no que nós estamos falando aqui. Ele diz que uma das primeiras coisas que o selo tem a sua finalidade é autenticar como genuíno e verdadeiro. Ou seja, quando Jesus Cristo colocou o selo do Espírito Santo em nossos corações, Ele estava dizendo para o mundo, para mim e para quem quiser ouvir: este é um genuíno filho de Deus. Este aqui é o meu filho. Aqui o meu selo sobre ele. Quando Ele colocou o selo do Espírito Santo, segunda coisa, marca uma propriedade de alguém. Quando Jesus Cristo quando o Espírito Santo, através de Jesus, através de Deus o Pai, foi colocado em nossos corações pela fé, Ele estava dizendo: este aqui, ou esta aqui, é minha propriedade particular. Esta é propriedade exclusiva minha. Só eu tenho o direito de fazer uso dele ou dela. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós nos deixamos ser usados por quem não é o nosso dono, violando até esse selo. Terceira marca, ele diz que ele dá segurança. O selo dá segurança. No momento em que nós cremos no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo, isso indica que somos de fato filhos de Deus, por adoção, e que estaremos com Ele por toda a eternidade. É como uma garantia que Deus dá. Ele coloca o selo. Nós temos o exemplo das cartas, Quando uma empresa ou uma pessoa manda uma carta, ele manda ali alguma coisa, falas confidenciais. Não quero que a minha carta seja violada e ninguém lê pelo caminho. Para isto, a empresa de correios coloca um selo garantindo a sua inviolabilidade, nome mais ou menos assim, que não seja violada, e de que esta carta vai chegar ao seu destinatário e que o destinatário vai ler o seu conteúdo de primeira mão, sem que ninguém antes tenha lido, a não ser o destinatário. Esta é uma das funções do selo: garantir de que esta carta, de que este objeto enviado vai chegar no destino sem violação. Quando Cristo o Espírito Santo, através de Cristo e Deus, foi colocado em nossos corações, Ele estava dizendo, como diz no versículo 14, Ele que é o penhor, a garantia de que um dia nós vamos estar no céu. Nada vai nos impedir, nada nem ninguém vai violar esta chegada, impedir, nem eu mesmo vou impedir de um dia estar na presença de Deus. Quando cremos no Evangelho, irmãos, fomos selados pelo Espírito Santo. Isto indica que verdadeiramente pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Quem comprou-nos foi o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E que a salvação que temos nele e somente nele é eterna. É algo que dura para sempre e não há como perdermos. Tem bênçãos na vida? Acha que porque não tem um bom carro, uma boa casa, um grande emprego, porque não mora numa mansão, não é abençoado? Muitas vezes até as pessoas pensam, Por que fulano de tal tem e eu não tenho? Alguma coisa está errada, não sou abençoado por Deus. Trocaria
todas essas bênçãos aqui, por um bom carro, por um bom emprego, por uma mansão, enfim, eu não trocaria não, porque essas coisas são transitórias, passageiras, logo vão se dissipar, vão virar lixo, vão virar pó. Com o selo do Espírito Santo em nossos corações, nós vamos continuar sendo propriedade de Jesus Cristo, filhos genuínos, verdadeiros filhos de Deus, e o nosso destino é certo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos alegre o coração por tamanhas bênçãos. Não vamos pensar só de bênçãos materiais, vamos nos focar nas bênçãos espirituais que estão guardadas nas regiões celestes, onde ninguém toca, onde ninguém mexe, como disse Jesus, onde o ladrão não rouba, nem escapa, nem ferrugem corrói. É lá que deve estar o nosso tesouro, estas bênçãos. Que Deus nos abençoe.